Olá, eu sou a Fé Império, sou cofundadora do Delibera Brasil, colaboradora associada da Rede de Conhecimento Social. Estou aqui hoje numa missão diferente, fazendo essa interlocução aqui no ParticipaCast. A gente conversando, fazendo uma conversa sobre as Assembleias Cidadãs por sorteio, como elas influenciam a sociedade, o planejamento das políticas públicas, a participação social. Eu estou aqui hoje com a Gabi, do Iplanfor de Fortaleza, com a Elis Teixeira de lá também. A gente vai fazer uma conversa, falar sobre as assembleias, como é que funcionou lá em Fortaleza e ter um bate-papo. Para quem não sabe, a Assembleia Cidadã é uma metodologia onde o cidadão comum é selecionado para participar por um sorteio. Então, ele está ali na casa dele, pensando outras coisas, é convidado a participar de um processo de discussão, informação e deliberação sobre uma política pública ou uma questão complexa da sociedade, a partir de um convite do poder público. Fortaleza foi a primeira iniciativa que a gente teve nesse sentido, em parceria com o poder público, mas acho que a Gabi pode contar um pouquinho como chegou até lá, como ela conheceu as assembleias, e como ela pessoalmente e institucionalmente viu a Assembleia Cidadã lá em Fortaleza. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer para mim falar das Assembleias Cidadãs, porque em 2019, quando eu cheguei na prefeitura, esse foi o primeiro projeto que eu trabalhei. E, assim, foi surpreendente, porque, como ela falou, foi o primeiro. Então, a gente ia conhecendo e construindo isso ao longo do tempo. Eu cheguei na prefeitura por uma experiência em trabalhos com gestão ambiental e gestão de políticas públicas no sentido de trabalho com comunidades rurais, na época. E aí, eu cheguei na prefeitura para trabalhar nesses projetos inovadores, e aí eu peguei o Delibera, que a gente chamava Delibera. Essas Assembleias Cidadãs já foi uma evolução de todo o processo. E aí a gente já tinha sido, né, escolhido a questão de resíduos sólidos. Como eu trabalhava com gestão ambiental, aí eu fiquei à frente desse projeto em 2019, em novembro. E foi um processo bem longo. E a gente, como vocês podem ver, a gente pegou novembro de 2019 e quando a gente acabou, que entregou a carta para o prefeito em março. E aí, na outra semana, a gente teve a pandemia. Vai todo mundo para casa. A gente com 19 ações para fazer em um ano, que era o que a gente tinha planejado para fazer até o final da gestão. Ia haver a troca da gestão. E tinha todo um planejamento para que isso fosse cumprido. E aí, vai todo mundo se reorganizar. E aí, isso deu uma esfriada. Até que a gente conseguisse novas formas de como executar aquelas ações. Então, a Gabi, né, conheceu as assembleias lá em 2019, na primeira experiência. Foi uma parceria com o Iplanfor, que é o Instituto de Planejamento, né, do município de Fortaleza. E depois a gente teve uma nova experiência. Conta pra gente, Elis, como é que foi? Bom, você, no primeiro momento, não estava, né, no Iplanfor, depois você assumiu a diretoria lá, e como é que foi receber a ideia das assembleias? Não, obrigada também por essa oportunidade de a gente conversar um pouco sobre as Assembleias Cidadãs, mas eu cheguei na prefeitura em 2021, né? E uma das primeiras reuniões foi feita, acho que uma das primeiras reuniões nossas, a gente ainda trabalhava de modo remoto, né? Foi sobre as Assembleias Cidadãs e o novo projeto que vocês estavam construindo para 3 cidades no Brasil, né? Me parecia complexo, porque parecia que ninguém conseguia resumir de uma maneira mais simples, mais matemática. É um desafio. O que era. Mas já estava tudo encaminhado quando eu cheguei, ou seja, já havia um compromisso do prefeito, uma carta de compromisso já tinha sido assinada, o gestor do Iplanfor, que é também vice-prefeito, o Elcio Batista, já tinha tido reuniões com vocês. E aí me chegou e eu fui perguntando sobre... Eu estava também chegando na prefeitura, fui perguntando o que tinha acontecido antes. Então, eles tinham me dito que tinha sido, assim, um trabalho hercúleo, do tipo que muita coisa tinha sido movimentada na prefeitura, que as pessoas... que era, assim, um trabalho de muito fôlego e com muita gente envolvida, né?
E aí, devido, enfim, ao atraso, não é nem o atraso, né, mas o tempo mesmo das coisas, né, que eu acho que vocês estavam submetendo o projeto, e esse projeto foi submetido um ano depois, a gente começou eu, particularmente, né, comecei a me envolver mais, quase final de 2022, início de 2023, e o que me ajudou muito a entender, foi o fato de que vocês estavam construindo esses documentários, né, e discutindo isso de modo mais específico, e aí eu pude ver como era, né, e pude entender também onde estava a beleza desse trabalho. Então me chegou dessa maneira, e eu era diretora, ainda sou, né, do Observatório de Fortaleza, que era a diretoria que já tinha tomado conta, digamos assim, desse projeto em 2019. E aí pronto, aí a Gabi, com a experiência dela, trouxe um pouco, ficou à frente disso, fez toda a articulação, e eu fui entendendo um pouco a reboque, né? O problema foi que eu me apaixonei, achei lindo, e disse, gente, isso aqui tem muito potencial, é muito bonito, e, enfim, é muito interessante trazer tantas vozes que não teriam sido ouvidas, né? A Elis está falando do documentário, né? Foi um documentário que a gente fez de 3 cidades, que ajuda a compreender mesmo. Está no canal do YouTube do Delibera, também está na Globoplay, no canal Futura, para quem quiser assistir, né? Que é legal de realmente dar uma outra compreensão, né? Desse desafio de entender um pouco o processo, né? E eu acho que em Fortaleza foi legal esse processo, porque teve essa continuidade, né? O primeiro projeto foi uma carta convite que a gente fez, né, para a Prefeitura de Fortaleza, era um projeto financiado pela Undef, porque era um projeto piloto no Brasil e tinha que ser com parceria de poder público, e a Prefeitura de Fortaleza foi quem aceitou fazer essa experiência, né, junto com o Implanfor. E a Gabi participou e depois teve essa continuidade, né, Gabi? Teve a assembleia com as recomendações de gestão de resíduos sólidos e tal, e depois o próprio Planfor também continuou monitorando esses resultados. Conta um pouco desse desafio de monitorar e dessa interlocução também com as secretarias FIM, né, que é diferente do lugar do planejamento. É importante a gente destacar a questão de que a mudança de gestão, ela possibilitou que as ações continuassem sendo executadas. De modo que a gente não parou, né? A gente ficou temeroso quanto à continuidade e como é que, burocraticamente, isso ia acontecer. O fluxo seria ser contínuo. Apesar da pandemia, da mudança de gestão, das 19 ações que foram propostas, 17 foram executadas de forma plena e 2 mais a longo prazo, a ideia que a gente tinha. E isso foi caminhando. Eu acho que a Elis, quando abraçou o projeto, que a gente chegou e que a gente foi procurar novamente os novos secretários, chamar as secretarias, a gente não teve muita dificuldade com relação a isso e aconteceu. E essas recomendações dialogaram com outros planos, outros instrumentos de planejamento? Sim, Fortaleza. Quando a gente começa um processo participativo e o Planfor se coloca nesse canal de escuta, que a gente acredita que o planejamento não pode estar distante das pessoas, e é importante, porque senão a gente planeja para as pessoas. A gente precisa das pessoas para construir planos. E aí a gente tem um planejamento de longo prazo que se chama Fortaleza 2040, e a gente tentou casar. Nós temos aqui 19 ações. Das 19 ações, acho que 16 eram ações que já estavam como meta dentro do Fortaleza 2040. Conversavam já com outros instrumentos. Exatamente. E além, o Fortaleza, ele conversa com o PPA. Então, a gente teve essa surpresa, porque quando a gente se propõe a uma escuta dessa, a gente não sabe qual é o produto que a gente vai receber. E aí, surpreendentemente, o que as pessoas queriam era o que a gente tinha planejado em grande parte. E aí a gente faz adequações para que se adeque mais, ajuste mais com o que as pessoas, né, manifestaram dentro das rodas de conversa que a gente fez. E pensando, Elis, assim, do ponto de vista de quem está nesse lugar de gestão, né, do planejamento da cidade, como é que você enxerga esse formato de participação cidadã nessa forma, a importância disso para a definição de políticas públicas ou para pensar, enfim? Olha só, o que eu vi, né, de potencial, como a gente está dentro de uma instância que trabalha com planejamento, e planejamento de vários setores diferentes,
o IPLANFOR, ele tem o IPLANFOR é o Instituto de Planejamento de Fortaleza, né, que tem digamos assim, essa atribuição que é de observar o planejamento de médio e longo prazo e o planejamento alinhado, digamos assim, às ODS ou à Agenda 2030. Então, como a gente fala de participação, muitas vezes o lugar da participação ele fica colocado de lado. Ou então ele fica resolvido por alguém que diz assim, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, eu conheço Cicrano, vou convidar esse pessoal, e com isso a gente cumpre essa etapa, e essa etapa parece que ela é menos importante, porque ela é para cumprir lá, fazer um check, dizer, bem, participantes vieram, mas o que é que eles fizeram, como é que eles se importaram com isso, e como é que eles podem se envolver depois, isso não estava muito bem azeitado, né? Com a ideia do mini público, com a ideia de selecionar pessoas aleatoriamente, não pessoas viciadas em participação ou líderes de determinados grupos, não menosprezando essas lideranças, que elas são impressionantes, elas são capazes e elas, inclusive, foram incorporadas dentro da metodologia do mini público, né? Mas isso não quer dizer que a gente tem que deixar de lado a população que está consumindo notícia o tempo inteiro, que está ávida por participar e que o único local, o único momento de participação é o voto, né? Então, isso é surpreendente e a metodologia faz com que, dentro do planejamento, sobretudo no momento em que a gente faz a parte de contexto, né, e de descrição do estado do município naquele setor, a gente possa resolver isso de uma maneira mais interessante, convidando pessoas, fazendo uma formação, né, que é a parte de informação que vocês fazem, uma formação sobre aquele tema, porque não é fácil entender de administração pública, então as pessoas não são obrigadas a entender de administração pública, poderia ser uma matéria, né, nas escolas, com certeza. como pode ser uma matéria como, por exemplo, de economia, de finanças, né, ou outras ações que a gente tem que ter na vida, mas as pessoas ainda não têm essa matéria de administração pública, então é muito difícil entender a administração pública. E o mini público faz com que eles possam entender um pouco do setor, um pouco das restrições administrativas, né? Dos processos administrativos, das restrições do ponto de vista orçamentário, daquilo que é realmente a atribuição daquele poder, e depois deliberar, ou seja, entender a parte democrática também, sentir isso na pele, né, como um laboratório, que é diferente de você dizer, não, eles votaram, mas eu estive naquele momento e eu precisei escolher entre 3 ações que eu achava incríveis e eu precisei escolher uma delas. E entender essa dinâmica é muito interessante. Para o planejamento faz todo sentido, e a incorporação disso para o planejamento faz todo sentido, né? Então, é muito potente. Até porque planejamento é escolha e visão de futuro, isso, né? Exatamente. E essa visão de futuro, ela pode estar, digamos assim, fincada, né, não só na escuta, né, mas na participação, né? Porque na ponderação, né? Na escuta é uma palavra que parece menor do que o que se faz no mini público, que não é escuta, né? É outra coisa, né? É maior do que isso, né? E, Gabi, nesse processo, né, nessa segunda processo que a gente fez lá em Fortaleza, né, a gente fez uma etapa complementar, que foi a escolha do tema, né, que a gente fez todo um processo de escuta e de diferentes secretarias para escolher um tema que tivesse relevância e importância para o conjunto das secretarias e da prefeitura. Conta um pouco desse processo, como é que você viu, você que acompanhou as duas deliberações, a importância desse envolvimento de várias secretarias e a escolha, e depois a escolha pelo prefeito do tema. Como é que você viu esse... Mas, claro, vou primeiro situar como foi a primeira vez. A primeira vez foi uma escolha da gestão, por conta de reconhecer os gastos que já havia com aquela política e não entender, e sentir que não era eficaz os mecanismos que já estavam sendo implementados naquele momento. Então, houve a iniciativa da prefeitura por conta disso. Quando a gente foi realizar a segunda, Fortaleza ficou tão empolgada que se prontificou a abrigar a segunda. Aí nós já gastamos mais tempo, né, para a escolha do tema. Nós realizamos enquetes com a gestão pública para saber quais eram os temas, né, dentro do grande tema guarda-chuva, que eram as desigualdades. Então, desigualdades é muita coisa. Desigualdade pode ser tudo. Tudo, né? E aí,
as secretarias que mais trabalhavam com questões de desigualdade, a gente fizemos aplicação de formulários, e dentro dos temas que os próprios gestores que trabalhavam na ponta com essas políticas foram apontando para a gente, que a gente ranqueou mesmo numericamente as opções. E aí nós fizemos oficinas presenciais em que foi dialogado sobre qual o tema que a gente ia apresentar para que o gestor, o prefeito, fizesse a escolha de acordo com o que já estava sendo realizado pela prefeitura. Uhum. E assim, dessa segunda forma, acho que a gente pôde sentir, de fato, né, qual era o mais estratégico para aquele momento da tomada de decisão. Então, foi um debate de temas que estavam em discussão no próprio município e que também teriam a possibilidade de implementação e fossem estratégicos politicamente, né? E todos igualmente importantes. E quais temas que foram levantados lá? Foi a população em situação de rua, políticas em tempo integral e a questão de habitação. De habitação social e tal. Habitação social. Que são temas de gestão bem... E, assim, todos importantes, né? Nós tínhamos 6 temas, não? Uhum. Esses foram os 3 primeiros. E esses 3 primeiros foi que foi levado para que a gente, né, chegasse para o prefeito e dissesse, é isso que a gente tem, e aí, a gente vai trabalhar o quê? E, assim, difícil. A decisão do tema já foi difícil. Um processo que também já ajudou a envolver, né, as secretarias e outras... Sim, porque... A gente aproveitou o envolvimento das pessoas que estavam, tiramos os servidores da secretaria para discutir isso. Já parte da etapa de você explicar e para fazer o gestor entender como é que se dá esse processo. Por ser inovador, ele tem que ser apresentado, ele tem que ser debatido. Então, eu acho que já antecipou uma conversa que na primeira a gente teve depois. Não é? A gente... Primeiro chamou a pessoa para o projeto, depois a gente explicou. Aqui não, a gente primeiro fez uma enquete para descobrir qual é o tema relevante e aí a pessoa já foi envolvida no processo ali. Acho que a gente ganhou nisso, né, da segunda experiência com relação à primeira. Um avanço, né? Um avanço. E aí, lá, né, nesse segundo tema, que era a educação integral, em tempo integral no município, a gente também teve uma outra inovação, né, em Fortaleza, que foi a ideia aí que foi abraçada pelo pessoal da Rio Plano For também, de fazer a primeira experiência com crianças e adolescentes participando, junto com adultos e tal, para discutir um tema que tem a ver com a vida diretamente, que é a questão da educação em tempo integral no município, onde também Fortaleza é referência, né, na implementação desse modelo. Como é que você viu essa ideia de trazer, você como planejadora, a ideia de trazer uma criança para esse debate, como você viu isso? Não, essa ideia de trazer os adolescentes, né, para esse debate é a potência da juventude, né? Outro dia já que eu sou meio filósofa, outro dia eu estava percebendo porque que quem tem vontade, né, de ser mãe, avó, etc., e você começa a perceber as mudanças, você começa a se reenergizar com a energia da juventude. Então, de repente, você tem 40 anos, aí você tem um jovem de 20 anos que está com toda a potência do mundo, né? E talvez você tenha uns 60 anos, de repente, você encontra um neto que vai também, com toda a potência, viver essa vida, né? E isso é interessante, porque quando a gente trouxe... Primeiro, foi muito interessante o processo, porque foi totalmente aleatório, né? Pessoas que nunca pensariam necessariamente em participar de algo assim, foram convidadas, se juntaram, se conheceram, pessoas de idades semelhantes, né? Tiveram a oportunidade de passar três dias inteiros juntos, né? Foram 3 sábados, eu acho, seguidos. E elas puderam ter, assim, o respeito à voz e à opinião delas, né? E acho que isso é formativo para elas. Elas não vão se tornar... É uma experiência única, elas vão ser pessoas diferentes por causa dessa experiência do mini público com eles, né? Com certeza. E para a cidade é um ganho incrível, porque a cidade também fala muito de escuta. E não menosprezando a escuta, é interessante, mas se diz, nós ouvimos as partes que recebem o serviço, né? Mas não foi só ouvir, né? Foi participar de tudo isso. E pelos dias que eu fui e a forma que eu vi, né, de participação, eu acho que não só ficou potente a carta de recomendação, como eles também, o envolvimento deles. Imagino como eles não devem levar essa metodologia também para as decisões dentro da escola, né?
Eu queria só complementar o que Claro, ela falou. fala. Como ex-aluna de escola pública, ex-professora de escola pública, eu fiquei emocionada, porque eu acho que aconteceram trocas que eu não tinha visto presencialmente, né? Você escutar é diferente de você ver. Quando eu vi a Giovana falar ontem, eu fiquei desmanchada. Giovana, vamos só contextualizar um pouquinho, né? A gente, nesse modelo, a gente fez uma escolha dos participantes em 3 formatos diferentes, né? A gente fez um sorteio aleatório de alunos dentro das escolas, né? Que foram convidados pela direção. E aí o aluno tinha a possibilidade, ele teria obrigatoriamente que vir com um responsável. Poderia ser pai, mãe ou outra pessoa responsável, até em alguns casos veio com um professor, né? E além disso, a gente complementou com cidadãos comuns que foram escolhidos por sorteio de forma aleatória, né? No modelo similar a pesquisas de mercado, que não tinham nada a ver com aquele contexto, né? Então foi uma junção do aluno com o responsável mais o cidadão para definir, né? Então, a Giovana é uma das alunas que participou e ontem teve a oportunidade de dar um depoimento sobre o processo. Foi bonito. Foi emocionante. Você reconhecer que aquela experiência tornou aquele cidadão um autor, protagonista da sua política, da política que lhe afeta diretamente, poder mostrar, olhar, o que está chegando para mim, o que parte do plano, que eu trabalho com plano. Trabalho com papel. E ali eu vi a pessoa, né? E como ex-aluna de escola pública e ex-professora, isso me tocou bastante. Foi muito gratificante. E como é que vocês veem a participação da Secretaria de Educação, dos gestores? Como vocês veem o que contribuiu para eles? Ou como você vê essa interação também? Sem eles não teria sido possível, né? Eles foram essenciais, abraçaram também, acredito que também estão emocionados, porque trabalham com isso, trabalham com escuta, mas não conheciam a metodologia, né? E estiveram lá nos dias, né? Então, realmente, eles estão, acho que também muito gratos por terem percebido isso tudo, né? E agora eles também estão com a responsabilidade de fazer acontecer aquilo que foi escrito e foi recomendado ao prefeito, né? Essa parte era bom conversar também com eles, para saber como é que eles veem isso, mas eu imagino que eles devem sentir o compromisso, porque o compromisso é um compromisso de face, né? Ele é diferente de um compromisso de leitura, de escrita de um plano, né? Ele ouviu uma pessoa dizer que essa pessoa representa um grupo e ele vai fazer o quê, né? Como aquilo vai ficar dentro do programa dele de trabalho, né? Vai ser completamente diferente. E pensando assim para frente, Gabi, você que já participou de 2 processos, você enxerga outras possibilidades, outros temas? Você acha que é uma coisa que a prefeitura, no caso de Fortaleza, poderia continuar adotando? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós, como Instituto de Planejamento, a gente consegue vislumbrar dentro do que a gente trabalha várias possibilidades. Quando a gente trabalha com planos, com políticas públicas, com monitoramento e acompanhamento de indicadores, eu acho que a gente não pode esquecer que por trás do número tem as pessoas. Para que eu chegue no número, eu tenho que ouvir as pessoas. Para aquele número mudar, as pessoas que vão dizer para mim o que é que está lhe afetando. Assim, eu não tenho uma visão ampla do que é que está chegando para cada pessoa. Então, se eu não escutar as pessoas, eu não vou mudar de forma otimizada, nada, de forma aplicada, de forma... Então, eu acho que Fortaleza está aberto para isso, e esses 2 projetos que foram executados, e que a gente trabalhou bastante e se empenhou bastante por uma questão pessoal, porque a gente acreditou nisso, eu acho que isso vai ter continuidade, sim. E você, Liz, como quem pensa planejamento público, como você vê a difusão desse tipo de metodologia em outros lugares? Enfim, o que você vê dos desafios e possibilidades? Pois é, no início dessa nossa conversa, eu estava falando da possibilidade de colocar dentro do plano dos planos setoriais, né? O mini público. Mas agora, com a fala da Gabi, fiquei pensando aqui alto. Ó, filósofa. Ela é boníssima. A ideia de que a gente poderia, por exemplo, no jornalismo a gente vai colocar a voz de alguém, né? A gente pode, por exemplo, fazer uma reportagem sobre aquilo que foi feito, mas depois a gente vai ver a pessoa que é atingida por aquela política, que a gente chama de narrativa, né?
Então, eu fiquei imaginando aqui, imagina os planejamentos nossos, os nossos planos, em que a gente coloca o contexto, que a gente coloca os planos de curto, médio prazo, orçamento, etc., mas com uma jornada do usuário que vai receber aquela política, né? Pode ser interessante. Uma metodologia. E para ter essa jornada do usuário, do tipo, para a gente ter realmente uma pessoa que vai receber aquela política, a gente poderia se valer, digamos assim, do mini público, né? Dessa metodologia. A gente vem falando muito de gravidez na adolescência, né? Que infelizmente no Brasil está... Fortaleza tem uns índices bons, até diminuir em relação à média brasileira e à média nordestina. Mas a gente vai ter nas periferias, e sobretudo com muita... Assim, com o avanço de algumas religiões, né? Algumas pessoas deixando de fazer usos de contraceptivos. Então... imagina isso, né? Quer dizer, a vida de uma mulher que resolve fazer uso de contraceptivo e não ter filhos na adolescência, né? E vai tendo uma carreira, né? Num plano que tem como propósito diminuir a gravidez na adolescência, né? Então, é algo que pode ser interessante, para além de colocar essa metodologia no início dos planos, né? Nos planos setoriais. Eu tinha até colocado a minha colinha aqui, não só de criação, mas de uma ferramenta de reavaliação de políticas públicas, né? De avaliar a partir do periodicamente, fim, a partir do que já existe, repensar ciclos contínuos, de ir trabalhando isso de uma forma que não acabe, porque nada acaba, tudo é contínuo, né? Eu tinha pensado nesse sentido também. Bem legal. Eu vou, para finalizar aqui, trazer 2 perguntas do pessoal lá de Francisco Morato, que também fizeram a Assembleia Cidadã lá, né? E vou trazer a pergunta do vice-prefeito Wildo, que vai conversar com vocês. Após receber uma demanda e receber assim as indicações deliberadas pela Assembleia Cidadã, em que tempo e de que forma você pode nos trazer uma resposta em relação a estratégias, no conceito principalmente na questão de tempo, por questão de trocas de governo, de que maneira você enxerga que você pode deixar estabelecido através de decretos, de leis, implementações que são necessárias para o futuro da sociedade? Elis? A pergunta do Hildo é uma pergunta sobre continuidade, né, entre gestões e como instrumentalizar, digamos assim, transformar a Carta de Recomendações num instrumento de governo, né? Algo assim, né? Então, assim, o que eu penso é que as pessoas às vezes querem colocar tudo muito engessado, né? Tudo tem que ser... a gente só vai fazer essa carta de recomendação se ela for virar lei, se o próximo governo tiver obrigatoriedade. Eu não penso assim. Eu acho que nessa profusão de discussões, de deliberações, de recomendações, ficam ideias interessantes e que, se gestores inteligentes e capazes, né, puderem perceber a beleza disso e a necessidade de fazer essa prestação de contas, eles vão incorporar. A gente não tem como muito, eu acho, fazer com que a próxima gestão tenha que fazer aquilo que foi pensado na gestão anterior. E nem engessar esse tipo de participação sob a forma de lei. Não penso, porque eu acho que é pequena, na minha visão, né? Acho que fazer com que a população saiba disso, perceber que elas são potentes, né? Que as pessoas são potentes, que elas foram engajadas e a própria possibilidade de discutir isso com os novos gestores é algo que fica aberto, mas fica como um caminho trilhado. É assim, eu tenho uma trilha. Você pode criar uma nova trilha. Se você não quiser ver aquela trilha ali, você vai, talvez, gastar mais tempo para chegar no mesmo destino. Mas fica isso, assim... Você traz mais no sentido de publicizar, né? De deixar claro aquilo, mas não da obrigatoriedade nem da institucionalização. Eu acho que tem que ter uma etapa de transição, como existe já uma etapa de transição entre governos, né? Eles fazem aí um mês de transição. Talvez pensar, colocar as recomendações nessas etapas de transição, mas construir algo que torne obrigatório ou entre como uma lei, eu não vejo. Não acho que é esse o lugar. Pelo menos na minha visão, né? Legal.
E agora eu vou trazer a pergunta da Domênica, né, gestora lá de Francisco Morato também. Eu quero saber quais são os indicadores que as pessoas consideram, as gestões consideram importantes para criar e gerir políticas públicas, incluindo a participação social. Quer responder, Gabi? Assim, eu acredito que a gente tem um leque de indicadores. Mas quando a gente fala de participação social, isso ainda é algo que eu considero novo. E que a gente precisa balizar, tipo assim, de todas as tomadas de decisões. Qual o percentual de participação social dentro dessas tomadas de decisões? Dentro de todos os números que eu avalio, cada política de meio ambiente, política de saúde, política de educação, qual foi a participação social dentro de cada uma delas? Quantificar isso é importante, de uma forma geral, dentro de cada política. Além da própria política, trazer esse indicador também, né? Exatamente. De que forma que a avaliação de políticas públicas vai estar dentro de cada processo? Qual é a fatia que isso participa? Eu acredito que seja nesse sentido. E é isso. Muito obrigada. Acho que termina aqui a nossa conversa. Agradeço muito a participação de vocês. Espero que a gente tenha muitas oportunidades de fazer outras deliberações lá em Fortaleza. Se você gostou, assista também os mini docs no nosso canal do YouTube. Compartilhe esse podcast. Até a próxima temporada. Tchau, tchau.